everybody. I'm Teacher Michelle. Olá, pessoal. Sou a professora Michelle de inglês, mais uma vez aqui com vocês para continuar na nossa preparação para o Enem. Hoje nós vamos continuar com a análise de questões com o foco nos gêneros textuais variados. E hoje nós vamos falar de um tipo de gênero também muito citado na prova de inglês, que são os gêneros que misturam linguagem verbal e não verbal. São aqueles textos que vêm, por exemplo, o cartoon, a tirinha, a charge, que são aqueles textos que trazem desenho, mais a questão do texto. Então, linguagem não verbal é o elemento visual e a linguagem verbal são as palavras. Bom, a diferença que eu gosto de trabalhar com esses dois textos é que, apesar dos dois trazerem imagem e texto, os dois tipos eles têm abordagens um pouquinho diferentes. A tirinha, por exemplo, que é a comic strip, que é o nosso quadrinho, o HQ, o mangá, por exemplo, esse tipo de texto, ele sempre é dividido em quadros, por isso que ele tem esse nome, né? E esse quadro, ele tem uma sequência. A historinha, ela progride de um quadrinho para o outro. E normalmente, quando esse tipo de texto é usado no Enem, o foco da pergunta é o humor. Então, é comum você ver na pergunta assim: o efeito cômico causado pela tirinha é. Então, o foco desse tipo de questão é no humor, tá bom? Já o cartoon, que a gente às vezes chama de charge em português, é uma imagem única, single portrait, quer dizer, é uma imagem fixa. Não tem os quadrinhos variados e nem uma historinha que dá uma sequência. O quadrinho, né, o caso do cartoon, que é a charge em português, que é essa imagem única, ele vai trabalhar normalmente com questões relacionadas à sociedade. E o foco dele, apesar dele poder trazer o humor, é a crítica social. Por isso que é comum a gente observar cartoons que falam de política, que falam de meio ambiente, aquecimento global, por exemplo, questões do dia a dia, tá? Então, fake news, por exemplo, eleições, já foi citado. Então, é um tipo de texto que normalmente vai trazer bastante criticismo, tá? Ele vai trazer a crítica ou mesmo a sátira no seu conteúdo, tá bom? Por exemplo, aqui, nós temos, nesse caso, um cartoon, certo? É uma imagem única, duas pessoas, dois jovens, músicos, e embaixo eu tenho a linguagem verbal, bom? Vamos ver o que a questão está pedindo. Ao estabelecer uma relação entre a matemática e o blues, a partir da opinião pessoal de um dos rapazes, a charge, ou cartoon, sugere que... Então, olha que o enunciado da questão já me falou que esse cartoon, ele está colocando uma relação entre duas coisas. A matemática, que é uma disciplina, que vocês sabem, que muita gente tem dificuldade com cálculo e tal, e o blues. O que é o blues? Blues é um estilo, é um gênero musical, bom? Muito marcado por uma melancolia, por serem músicas que trazem temáticas um pouco mais melancólicas, um pouco mais tristes e tal. Muito focada na instrumentalização, saxofone e outros instrumentos musicais. Então aqui eu tenho os dois jovens e esse texto que está destacado, que está entre aspas, é a fala de um deles. Aí ele diz: I start every song by counting 1, 2, 3, 4. Eu começo cada uma das minhas canções contando 1, 2, 3 e 4. Contar é uma prática da matemática, você contar, né? Você fazer as adições, fazer as operações. Because, porque, o porquê de resposta em inglês, it reminds me of math. Então, ele conta 1, 2, 3, 4, porque isso ajuda ele a lembrar da matemática. Essa é a primeira parte da fala dele. Aí ele conclui: a matemática me deprime. Math depresses me. Então, ele diz: a matemática me deixa deprimido. E isso helps me. Isso me ajuda a cantar o blues. Então, essa é a relação que a gente observa entre a matemática e o gênero musical. Então, quando eu analiso as alternativas, o que eu tenho? O sentimento que é despertado pela matemática serve como motivação para ele cantar.
Lembrando que eu falei para vocês no começo, blues é um gênero musical que tem uma temática mais melancólica. Então é nesse sentido, ele fica deprimido por causa da matemática e isso ajuda com que ele performe, que ele desempenhe melhor a atuação artística dele com a música, ok? Pessoal, nós encerramos por aqui mais essa atividade, mais essa correção. Bons estudos e até a próxima. Bye, bye!